E, aliás, nas exportações, se a gente pega no geral as exportações, o Irã ocupa, para a gente ter uma ideia, a 11ª posição entre os países para os quais o agro brasileiro mais vendeu no ano passado. É o que informou o Ministério da Agricultura. Vamos aqui para o telão que tem mais detalhes, porque em primeiro lugar a gente tem a China, somando 55,3 bilhões de dólares. Aí em segundo, União Europeia, passando um pouquinho de 25 bi. Estados Unidos em terceiro, com 11,4 bilhões. E em 11º lugar temos o Irã, país respondeu por 1,73% das exportações do agro no ano passado, somando 2,9 bilhões de dólares. E os principais produtos que o Irã comprou do agro brasileiro, para a gente ter uma ideia, foram o milho e também a soja. A gente segue aqui no telão para a gente dar uma olhadinha nos maiores fornecedores de produtos ligados ao agro aqui para o Brasil. De acordo com dados do AgroSat, que é o Ministério da Agricultura, a Argentina é o principal destino das exportações brasileiras, somando aí 4,1 bilhões, seguido de União Europeia com 3,2 bilhões. E aí vem o Paraguai em terceiro lugar, passando de 1 bilhão, 1,6 bilhão. E aí em 42ª posição, maior fornecedor do Brasil, com importações de 11,9 milhões de dólares em produtos agro, o Irã. E aí, principalmente, adubos e fertilizantes químicos, além de frutas secas também, bastante importadas aqui para a nossa região. Vamos seguir falando, gente, analisando esses impactos para o Brasil com essa nova tarifa anunciada por Donald Trump. Converso ao vivo a partir de agora aqui no SBT News com Carla Argenta, economista-chefe da GM Capital. Carla, bem-vinda aqui com a gente no Radar. Muito obrigada por essa conversa por aqui. É claro que a gente ainda não tem mais detalhes dessa tarifa, se seria apenas para novas transações, mas fato é, como a gente mostrou, que o Irã é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. O país exporta para a República Islâmica milho, soja, importa adubo, frutas, nozes, além de outros produtos. Qual que será o impacto para a gente? Qual que é a sua visão também sobre essa nova tarifa a partir de agora, hein? Bem-vinda. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. É um prazer imenso. Bom, em relação a esse movimento, acho que é importante mencionar que a postura do Itamaraty ainda é uma postura de esperar para ver, para entender o que está acontecendo, né? Se essas restrições elas serão implementadas, se elas não serão implementadas. O segundo passo é que a nossa diplomacia ela adota uma postura que é secular, no sentido de manter, né, as relações estabelecidas e não responder a ameaças ou qualquer movimento nesse sentido, né? Isso foi visto, inclusive, no ano passado, quando foram implementadas tarifas diretas sobre o Brasil, bastante duras, né? A posição do Itamaraty, ela se manteve firme nesse aspecto e a diplomacia do Brasil, ela adotou as vias tradicionais de negociação. Então, esses são dois fatores importantes. E aí, quando a gente transborda esses elementos para a economia e considera os cenários possíveis, né, desde uma inexistência mais do comércio com o Irã, até mesmo a manutenção desse comércio, nós vemos que, em primeiro lugar, o Irã é um país onde o volume de exportação e de importação é relativamente pequeno na nossa pauta comercial, né? Então, não teríamos movimentos muito negativos advindos dessa interrupção comercial, né? O segundo ponto é que se nós mantivermos essa relação comercial com o Irã, aí nós seríamos penalizados, mantidas essas diretrizes iniciais pelos Estados Unidos, onde aí sim nós teríamos problemas um pouco mais elevados em decorrência do tamanho dos Estados Unidos na nossa pauta de exportação, né? Nós vimos isso acontecendo no ano passado, isso poderia voltar a acontecer. Os setores seriam setores diversos, afetados, né? Não seriam os mesmos setores, a depender da postura do governo brasileiro, mas por hora o que a gente deve fazer e pode fazer é esperar para ver quais serão esses movimentos iniciais para ter as respostas adequadas e conseguir fazer uma análise um pouco mais completa. Sem dúvida, Carla, mas você acredita que essa medida valeria só para novas transações ou para transações que já vem acontecendo nos próximos anos? É muito difícil saber, né? Eu acho que assim, o fato motivador dessas tarifas, da implementação dessas tarifas, é novo, é desconhecido, em primeiro lugar.
Em segundo lugar, a forma como ela está sendo implementada é uma forma que, olhando para o histórico, né, do Trump, ela é muito intempestiva. Então, ela pode ser implementada, ela pode ser adiada, ela pode ser parcialmente implementada apenas para alguns países que mantêm essa relação comercial, né? A gente não sabe como isso será feito ainda. E são elementos que dificultam muito a análise nesse momento. Eu acredito que os impactos sobre a economia brasileira, uma vez implementados, eles seriam muito, muito baixos. Nós já passamos por movimentos muito maiores e conseguimos contorná-los com bastante êxito. Então, nesse momento, eu não enxergo esse fator especificamente como sendo um risco para a nossa economia. Esse anúncio vem na esteira de outros sinais, né, Carla? De que os Estados Unidos podem interferir na onda de protestos que está se espalhando pelo Irã. Desde o fim de dezembro, a gente vem falando por aqui, milhares de pessoas têm ido às ruas por lá em manifestações. Inclusive, o jornal americano The Wall Street Journal diz que Donald Trump estaria de fato disposto a autorizar um ataque ao país. Como é que isso poderia afetar a nossa economia e a economia global, Carla? Olha, aí eu acho que nesse aspecto a preocupação ela é válida e de fato ela é maior, né? Porque quando nós temos uma conjuntura geopolítica que é pautada pela incerteza, esses elementos eles reverberam na economia de uma forma muito clara. E uma dessas formas é a busca por ativos que são considerados mais seguros dentro do mercado financeiro. Esses ativos eles não estão nos países em desenvolvimento, grupo ao qual o Brasil pertence. Eles estão nos países desenvolvidos. Então, esse movimento gera, inevitavelmente, uma fuga de capitais de países como o Brasil, né? Então, acho que essa característica maior, que é uma geopolítica, e não esse fato especificamente, e que tem sido a pauta, né, desse início de 2026 até aqui, a gente está no dia 13 de janeiro ainda, mas nós já tivemos 2 movimentos bastante fortes nesse sentido, em razão da postura dos Estados Unidos, esse sim pode ser um fator de muita atenção para o ano de 2026 e pode prejudicar os países em desenvolvimento por conta dessa volatilidade que gera, principalmente sobre o câmbio. E a transmissão, né, dessa variável para a economia é muito forte, é muito rápida e acaba afetando principalmente a nossa inflação interna. Se a gente tem uma depreciação do real frente ao dólar, a gente acaba sofrendo processos inflacionários mais intensos. E outro fator é que dificulta muito o investimento, porque num cenário onde prevalece a nebulosidade, é muito difícil, né, ter certezas ou expectativas mais claras sobre o futuro para levar a cabo uma decisão de investimento. Então, esses processos acabam sendo adiados também, o que acaba afetando o nível da atividade e a economia interna. A gente enfrentou recentemente, né, Carla, um histórico do tarifaço americano no ano passado, aqui no Brasil. Depois houve o passo atrás de Donald Trump, com um contato com o presidente Lula. Como é que isso nos impactou até agora, na média, no seu olhar? Porque agora a gente está analisando aí a possibilidade de uma nova taxação que também pode nos impactar, enquanto a gente ainda tenta se recuperar, né, dessa primeira queda do ano passado. Exatamente. Bom, o Brasil, ele usou os canais tradicionais, né, para resolver esse problema, que foi a diplomacia brasileira. Nesse hiato, até que houvesse a retomada parcial das exportações, como nós vimos, e a redução das taxas que foram implementadas sobre o Brasil, a nossa economia ela conseguiu 2 fatores muito importantes. O primeiro deles é que os produtos mais afetados, que eram majoritariamente exportados para os Estados Unidos, eles encontraram outros mercados e foram absorvidos internamente também. Então, o Brasil conseguiu ampliar a sua pauta de exportação nesse período. Acho que o grande destaque aqui foi carne bovina, que embora o valor, né, o preço disso, o montante em termos de moeda tenha sido reduzido, a quantidade absorvida pelo resto do mundo desse produto brasileiro, ela aumentou. Né? E aí, uma vez que foram retiradas essas tarifas ou reduzidas, a depender de cada um dos casos, né, o Brasil voltou a contar com esse mercado. Então, a resposta brasileira naquele momento, ela foi muito positiva. Nós tivemos variáveis de ajuste, principalmente em relação ao preço desses produtos, mas nós conseguimos encontrar outros mercados consumidores, sejam eles, né, no exterior ou seja esse mercado interno mesmo. Então, acho que o Brasil saiu muito bem naquele momento. As políticas que foram implementadas, elas tiveram uma aceitação por parte da nossa produção industrial, por parte do nosso setor industrial,
e naquele momento elas conseguiram sustentar ou amenizar esse problema, que é, de fato, um problema bastante significativo, porque se trata da maior economia consumidora do mundo, né? Agora, para a gente avaliar exatamente os impactos em decorrência desses empréstimos que o governo fez às empresas e outros elementos, a gente precisa verificar, né, essas políticas a partir de um prisma temporal maior. E nós não temos esses dados ainda. Mas, por hora, os resultados foram, sim, bastante positivos. Para terminar, Carla, a gente tem mecanismos possíveis que consigam nos proteger dessa nova ordem mundial de ameaças de taxações, de ações mais imperialistas também, como a gente vem acompanhando? Acredito que o fortalecimento das instituições é sempre a via principal, né? Quando nós passamos por esses movimentos geopolíticos, que eles são bastante atípicos, por assim dizer, que eles contrastam muito forte com o que é a diretriz institucional e aceitável, né, globalmente falando, acho que se agarrar às instituições e fortalecer as instituições e a postura do país, né, diplomaticamente falando, que a do Brasil é secular, mais uma vez, vale lembrar isso, é a principal via de fortalecimento do país na esfera internacional. Então, os movimentos de curto prazo, eles são muito difíceis de serem dissipados, eles podem ser suavizados a depender das políticas que são implementadas, se elas são pontuais, se elas são boas, se elas conseguem socorrer os setores que precisam dessa ajuda momentânea, se isso não se torna algo perene ao longo do tempo, prejudicando o Estado. Acho que até aqui o Brasil tem conseguido delinear essas ajudas de uma forma bastante certeira, bastante assertiva, e o fortalecimento das instituições, inevitavelmente, é o principal caminho para que no médio e no longo prazo, principalmente, esses movimentos sejam dissipados e eles não estabeleçam uma nova ordem global que seria prejudicial, aí sim, para a maior parte dos países. Carla Argenta, economista-chefe da GM Capital, muito obrigada por conversar com a gente. Sempre bom termos mulheres falando sobre os mais variados temas também aqui no SBT News. Sempre bem-vinda. Beijo para você. Bom trabalho, Carla. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.